Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queima nossos corações com línguas de fogo, fogo, fogo. Novo Pentecoste em nós, faz arder de novo, de novo, de novo, Espírito. Bendito seja Deus que nos reuniu nesta tarde. E porque foi o Senhor quem nos reuniu nesta tarde, a nossa resposta precisa ser uma resposta feliz. Resposta feliz porque nós acolhemos o convite do Senhor e aqui estamos. Eu sei que você se preparou, se planejou. Alguns disseram para o patrão, dá uma folguinha aí para mim, patrão, pelo menos de uma semana. O que é que tu vai inventar, rapaz? Estou indo na Canção Nova. O que é a Canção Nova? Aí você aproveitou nessa Canção Nova. Deixa eu explicar para você. Aí explicou o que era a Canção Nova, falou do Santuário do Pai das Misericórdias. O patrão ficou até curioso de querer conhecer. E liberou você. E graças a Deus está aqui. Alguns outros se planejou simplesmente. Sobretudo você que já trabalhou tanto que agora já vou descansar um pouquinho, vou aposentar. Está aposentado. Está cuidando dos netos, dos bisnetos, tataranetos, aquaranetos, sassaranetos e assim por diante. Que se aposenta não fica sem fazer nada, né? Necessariamente, está sempre fazendo alguma coisa, sobretudo cuidando dos netos. Meu pai tem 70 anos, minha mãe 69. Trabalharam a vida inteira na roça. Agora, sobretudo meu pai faz uma coisa ou outra, está mais administrando, mas já não tem mais aquele pulso, 70 anos, mas cuida dos netos, está ali brincando com os netos. E quase eles não têm, tem 30. Só 30. E está vindo mais aí, na praça. Nós somos 14 filhos, graças a Deus.
Dos 14 filhos, tem eu que sou padre, tem 2 irmãs que são freiras, a irmã Leidiane e a irmã Luciene, 10 que estão casados, tem só um solteiro. Está lá de boinha, não está muito apressado para casar não. Tranquilo. Mas é isso, os avós têm necessariamente essa obrigação, esse dever, e lindo dever, até por amor de cuidar dos netos. Mas o que eu quero dizer é que você planejou para estar aqui. E quis estar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Além do seu planejamento, além de tudo que você fez, além do seu querer, foi Deus que quis que aqui você estivesse. Foi Deus que quis. E porque Deus quis, tudo deu certo. Não tem que você estar aqui. Você que está aqui no santuário, faz assim com a mão. Você está com dúvida que você está aqui? Dá não, né? Aplauda você então, que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias. E fica aí o convite para você que está de casa: Padre, eu quero estar aí um dia. Se planeje, mas peça para nosso Senhor, que mais do que você querer, é nosso Senhor quem quer. E porque você está aqui, existe, eu comecei falando isso para você, uma graça própria, que Deus quer derramar sobre você, mas também sobre aqueles nos quais você reza nesse dia, nesta Eucaristia. E que bom começarmos esse acampamento de Pentecostes nesta tarde de sexta-feira, com esta linda liturgia. O Senhor nos presenteou, foi um presente de Deus, a liturgia do acampamento de Pentecostes ser essa, onde Jesus, pelo menos por 3 vezes, pergunta para Pedro se Pedro o amava. 3 vezes. E recorda você que estas perguntas, elas foram feitas a Pedro depois que ele negou. Eu estou falando aqui dessas perguntas que Jesus fez depois que aparece, depois da sua ressurreição. Não é antes não, é depois da sua ressurreição. Já tinha acontecido aqui a paixão, morte, e Jesus tinha ressuscitado. E Pedro tinha negado Jesus. Quantas vezes Pedro negou mesmo? 3. E Jesus, de forma pedagógica, pergunta por 3 vezes se Pedro o amava, curando a chaga do coração de Pedro, que tinha ficado porque tinha traído o Senhor. Traiu o seu grande amigo, seu amigo Jesus, porque o traiu. O coração de Pedro estava ferido, o coração de Pedro estava machucado. Como é que eu traía Jesus? Eu fico imaginando as noites mal dormidas de Pedro, dizendo: como eu fui capaz de trair a Jesus? Fico imaginando Pedro colocando a cabeça no travesseiro. Eu traí Jesus. E aquela dor no seu coração de ter traído o Senhor. E Jesus, sabendo de como Pedro estava, qual o sentimento do coração de Pedro, Jesus, quando encontra ele, Jesus quer curar o coração dele. Exatamente desse ressentimento. Quer curar ele desta chaga que ficou por ter traído. E Pedro tinha consciência da traição que ele tinha feito para com o Senhor. Mas eu recordo uma coisa a você, dentro desse mesmo cenário que agora vos falo. Esse Pedro, que sempre teve um desejo de acertar. Pedro que teve um desejo muito grande de ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, às vezes, até sendo muito rápido em algumas respostas, na maneira como ele assim o fazia. Quando Jesus fala, primeiro quando Jesus pergunta a profissão de Pedro propriamente, quem o pessoal por aí estão dizendo que eu sou? E ele pergunta isso para os discípulos, ele disse: alguns estão falando que é Elias, outros que é um outro profeta aí, outro. Estão falando tanta coisa aí, Jesus, que eu vou lhe dizer uma coisa, vou dizer só algumas, viu? É coisa demais que o pessoal está falando. Até que João Batista ressuscitou. Só acredita um negócio desse, estão falando isso, Jesus. Aquele ditado, estão falando isso, Jesus. Está sabendo? Diz: beleza. Estão falando isso de mim, então. Agora diga uma coisa. E quem eu sou para vocês? Para os outros eu sou tudo isso. Mas para vocês, quem eu sou? Aí a resposta de Pedro, a confissão de Pedro, profissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E aquela resposta que Jesus assim dá, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito Santo. Então, para dizer que Pedro era esse homem que tinha vontade de acertar, queria de fato corresponder à amizade de Jesus. Mas também esse Pedro que a calcular deu bola fora e bem fora, como diz no nosso ditado popular. Quando Jesus diz, olha, seguinte, o Filho do Homem vai ter que passar por uns perrenguezinhos aí, viu? Vai ter que sofrer, vai ser rejeitado, e depois de ter dado uma surra bem grande, vão matar o Filho do Homem. Você lembra aqui a tradução Padre Elenildo, estou traduzindo. E aí, Pedro diz, Senhor, que isso não te aconteça. Que isso não te aconteça, eu não vou deixar não. Jesus diz, Pedro, se eu te disser que antes de tudo isso acontecer, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro naquela hora não conseguiu entender o que Jesus estava falando, negar. Eu negar Jesus, mas não nego de jeito nenhum. Mas não nego mesmo. Não, Senhor, não vou te negar de jeito nenhum não. Jesus, vai me negar, Pedro. E Pedro no primeiro momento achava que não era capaz disso. Mas quando chega a hora H, quando chega o momento, não é que acontece exatamente como Jesus tinha descrito para Pedro. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro nega Jesus. Por isso que eu comecei dizendo para você da chaga que ficou o coração de Pedro de ter negado o Senhor. Portanto, essas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro, de forma pedagógica, é Jesus curando o coração de Pedro. E Jesus revelando para Pedro que nível de amor estava o de Pedro. Que nível de amor. Porque, sem dúvida, Pedro amava Jesus. A questão que não era esse amor todo como Pedro achava, não. Porque Pedro achava que era um amor tal que era incapaz de traí-lo. Jesus mostra que Pedro até o amava, mas não era tanto assim. E esta pergunta, quando nós analisamos a partir do modo como Jesus perguntou e o modo da resposta de Jesus, nós entendemos que Jesus fez a pergunta de um jeito e Pedro responde do outro. No grego, existem 3 maneiras de falar do amor. O amor ágape, o amor filia e o amor eros. O amor eros, necessariamente voltado para a realidade do prazer, amor-prazer. Mas nesse contexto aqui da pergunta de Jesus, é intercalado as 2 formas de falar do amor. O amor ágape e o amor filia. Jesus pergunta para Pedro do amor, se ele o amava de forma ágape. E qual a diferença de um amor para o outro, do modo de amar para o outro? O amor ágape é esse amor de amizade, mas um amor total, sem reserva, incondicional. O amor filia é de afeto, de carinho. Se ama, mas não ama tanto assim. Até amo você, mas desconfie. Mas quando é o amor ágape, não, é um amor a ponto até meio de dar a vida. E nesse momento, Jesus pergunta para Pedro, e aqui eu estou já transliterando do grego para o português. Pedro, tu me ama com amor ágape? Pedro não responde que o ama com amor ágape. Pedro diz, eu te amo, Jesus, mas eu te amo com amor filia. Antes, Pedro tinha respondido, antes de ter traído Jesus, Pedro tinha respondido de imediato, eu te amo com amor ágape, Jesus, eu sou capaz de dar vida por ti. Mas depois Pedro viu que não era bem isso não, tanto é que não tinha dado. Até aqui Pedro não tinha dado a vida por Jesus, não tinha corrido. Perna para quem te viu, quando a coisa ficou feia, Pedro correu. Perna para quem te viu. E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta, Pedro, tu me ama com amor ágape? Pedro respondeu, eu te amo, mas eu te amo com amor filia. E pela 3ª vez, Pedro, tu me ama com amor filia? Aí Jesus muda a pergunta. Aí Pedro continua respondendo do mesmo jeito. Senhor, eu te amo com amor filia. Pedro entendeu que ele ainda
não amava o Senhor com amor ágape. Que amor era esse? Capaz de dar a vida, amor incondicional. A resposta de Pedro foi sempre: eu te amo com amor filia. No coração dele, ele desejava amar com amor ágape, mas não era o caso. Vamos lá para o Evangelho, pegar a tradução aqui do lecionário. Em verdade te digo, quando eras jovens eu te cingias e tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Versículo 19. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Repito, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E como bem sabemos, Pedro glorificou a Deus de que forma? Pelo martírio. Pedro glorificou a Deus pelo martírio. O martírio é esta máxima, é o máximo do amor a Jesus. O martírio é o máximo do amor a Jesus. Os mártires foram esses que amaram o Senhor até as últimas consequências. Não amaram simplesmente com amor filia. Eu gosto de tu, Jesus. Tu é até interessante para mim. Não, para os mártires Jesus é muito mais do que isso. É um amor tal que é capaz de dar a vida. Mas até então a resposta de Pedro foi essa: eu te amo, mas com amor filia. Com as perguntas de Jesus, Pedro tomou consciência que até amava Jesus, mas não amava tanto. Que nós podemos falar, e aqui eu me faço das palavras do nosso querido e amado Papa Emérito Bento XVI, que ele diz: nós podemos falar de uma fé que cresce, uma fé que amadurece. Até então, a fé de Pedro era uma fé pequena. Podemos falar de um amor que cresce, de um amor que amadurece. Até então, Pedro amava Jesus, mas era com amor pequeno. Era com amor pequeno. E Pedro tomou consciência disso. E a partir que Pedro tomou consciência dessa realidade, ele começou a se esforçar para amar mais o Senhor. E olhe como ele se esforçou. Como ele se esforçou, contando com a graça de Deus, a ponto que quando foi preciso ele dar a vida, assim ele deu. Não negou. Pode me prender, pode me bater ou até mesmo me matar. Não nego mais Jesus, e não negou. E Pedro se tornou mártir, sendo pregado na cruz, colocado de cabeça para baixo, como bem nós sabemos. Mas olha o itinerário que Pedro percorreu para que então tivesse uma fé madura e um amor maduro e grandioso. Com isso, eu quero chamar a atenção a você de uma coisa, que eu já fiz a reflexão do Evangelho antes e necessariamente foi para mim. Mas agora eu te convido, com base no Evangelho, de tudo isso que eu descrevi para poder chegar nesse ponto. Que grau é o teu amor por Jesus? Eu quero que você saia meditando. Você não consegue dar a resposta agora e não queira dar a resposta agora. Mas dê essa resposta, faça essa pergunta e dê essa resposta para Jesus. Como é o teu amor para Jesus? É um amor ágape a ponto de dar a vida? É um amor filia, que até ama, mas não é tanto assim. E seja sincero com a tua resposta. Talvez a tua resposta seja: eu até amo Jesus com amor filia. Eu vou na missa, eu me confesso, faço novena, vou na canção nova. Mas olha, mas quando é diante do sofrimento, aí eu já vejo que eu não amo tanto Jesus assim não. Opa, significa que esse amor tem que crescer. Mas é preciso primeiro tomar consciência de que amor você ama o Senhor. Enquanto não se toma a consciência, não pode crescer no amor, não pode crescer na fé. Mas a tomada de consciência é o princípio, é o primeiro passo.
E o convite do Senhor necessariamente é para que nós possamos amá-lo e amá-lo muito. Amá-lo de forma ágape, não é somente filia. O filia é para início de conversa. É para início de conversa. Amar Jesus de forma filia é possível, sim, mas para início, para iniciante. Eu tenho 33 anos, muito tempo de padre. No dia 7 agora de junho farei 2 anos de sacerdote. Para a honra e glória do Senhor, fui ordenado aqui pelas mãos do Dom Benedito Beni dos Santos, bispo emérito de Lorena. Deitei mais ou menos bem aqui assim, ó. Tá até um negocinho do meu sapato aqui, ó. Deitei bem nesse lugar. Fui ordenado, graças a Deus. Mas é preciso eu, Padre Helenildo, me perguntar, será que eu amo Jesus já o suficiente? Se eu amo Jesus de forma incondicional, de forma completa, amo a ponte da vida ou não? Pedro disse, entendeu, eu ainda não sou capaz de dar a vida por Jesus. Eu ainda, se tiver de traduzir qual a resposta que Pedro deu para Jesus, Jesus, olha, eu te amo, eu não sou ainda capaz de dar a vida por ti. Só que Jesus acolheu, porque essa é a verdade de Pedro. Esta era a verdade de Pedro. Senhor, depois que eu te traí, eu consegui ter uma consciência que eu não estou pronto para dar a vida por ti. Eu estou pronto para correr. Para correr, Jesus, rapaz, a perna está boa aqui, Jesus. Mas para dar a vida, não estou bom ainda não, eu não estou pronto não. Se você nesse acampamento tomar consciência disso, já é um primeiro passo. E o segundo, Padre, o segundo é crescer no amor. Não se contente do jeito que você ama Jesus. Seja descontente quando se trata de amar a Jesus. Ame o Senhor e ame cada vez mais. Não ame o Senhor de qualquer jeito. Cresça na fé, cresça no amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus faz isso. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito quer crescer cada vez mais no amor. Talvez hoje o amor seja esse, filia. Que é isso, eu vou na missa, me confesso, rezo, mas não tem tanta firmeza na fé. E nós precisamos mais do que nunca, sobretudo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de profissão de fé. Amarmos nosso Senhor não com amor meramente filia, mas com amor ágape. Amor esse é capaz de dar a vida. Mas talvez não chegamos lá, mas estamos a caminho. E é preciso se colocar a caminho. Eu peço para você, é um pedido e é uma proposta. Depois de você fazer uma análise da sua vida, se proponha a amar Jesus mais do que você ama. Padre, já está bom o jeito que eu amo. Não, não está bom, meu Deus do céu, não está bom. Eu nem conheço você, mas já sei que não está bom. Porque o Senhor quer que nós o amemos e amemos muito. O amemos, mas o amemos com todo o nosso coração, não de qualquer jeito. Tanto é que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Olha só, todo, a palavra em destaque é todo. Mas talvez não cheguemos lá, mas precisamos chegar. Por isso que eu disse, no que toca o amor a Jesus, nós devemos ser descontentes. Nunca nos contentarmos, queremos mais. Olhamos para a vida dos santos, os santos nos revelam isso. Amava o Senhor e queria amá-lo ainda mais. Amava o Senhor e queria ainda mais. É como se estivesse na estaca zero. Só que não foi para 1, para 2, para 3, para 10, para 20, para 30, para 40, até entrar na glória de Deus. O nosso amor para com o nosso Senhor tem que crescer cada vez mais. Mas como se cresce no amor, Padre? Sendo cheio do Espírito Santo. Se você escolher ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, eu já quero dizer, você vai crescer no amor, você vai crescer na fé. Sem o Espírito Santo, não é possível crescer no amor a Deus. Você vai patinar, igual o carro subindo uma ladeira num lugar onde não tem a pista em si. Chega um certo momento, começa a patinar. E tem uma coisa, o carro vai subindo uma ladeira lisa, de terra de chão. Ele chega um determinado momento e começa a patinar. Patina, o que acontece?
começa a voltar para trás, né? Não vai para frente, não. Começa a voltar. Depois de patinar, volta. Na vida espiritual, se nós não formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos até ir a um certo momento. Depois vamos patinar vamos patinar e as pessoas que não começamos a voltar. Que é assim. Que a santidade não é por mérito, é por graça. Nós não amamos a Jesus porque somos bons. Nós amamos o Senhor porque o próprio Espírito Santo coloca o amor no nosso coração e nos dá força e coragem para amá-lo. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós não somos capazes nem de dizer Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Olha só, nem dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito. Então significa que nós precisamos hoje, de forma urgente, fazermos a escolha pelo Espírito Santo. Não deixe para amanhã não, escolha hoje, neste acampamento, começando nessa sexta-feira, ser um homem, ser uma mulher cheio do Espírito Santo. Para que assim você possa progredir no amor a Deus, crescer no amor para com Deus, crescer na fé. Para que quando chegar as tribulações, para que quando chegar as dificuldades, e elas chegam, se não chegar ainda, vão chegar. Mas com certeza já chegou, como chegou na minha vida, bem provável chegou também na sua. Se nós não formos homens e mulheres do Espírito, nós não vamos aguentar. Ah, mas não aguenta mesmo. A primeira dificuldade nós queremos sair fora. Eu estou lá na missão da Canção Nova, em Mato Grosso, em Cuiabá. E eu, graças a Deus, visito muitas capelas, muitas paróquias. E o que a gente ouve, às vezes, dos padres, dos párocos, ou às vezes dos coordenadores, padre, fulano estava aqui, só que não, falaram mal dele e foi embora. Ou senão, só fiz olhar de cara feia para ele, foi embora. Aí eu quase disse para a pessoa, mas tua cara é desse jeito, não tem como nem olhar diferente. E tem gente aí, padre, o fulano olhou com a cara feia para mim. Mas o pobre só tem essa cara, não tem outra não. Só tem essa cara feinha mesmo, é a dele. Tem gente desistindo por isso, falaram mal, padre do céu, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Só não acredita, mas 30 anos de ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, padre. E me desprezaram, padre, meu Deus do céu, eu não quero mais saber disso. Só porque desprezou, falou mal, meu Deus do céu, significa que não ama ainda tanto assim não. Significa que não ama tanto assim não, até ama, porque está indo, mas não ama tanto assim. Ai, padre, olhou com a cara feia, meu Deus do céu. Imagine só se eu, padre, estiver preocupado com quem me olha com a cara feia. Ixi Maria, deixa eu olhar aqui no santuário como é que está a situação. Aqui era o suficiente já para terminar a missa agora. Mas aqui tem muitas caras bonitas, graças a Deus. Para dizer assim, que nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, independente do que nos aconteça, possamos escolher sempre por Jesus. Você que faz parte de pastoral, escolha sempre por Jesus. E o que vai fazer você permanecer numa pastoral até o fim, é o amor para Jesus. Não é o amor ao pároco não, viu? Que o pároco muda. 5, 6 anos, tem um que demora mais, mas muda. O seu amor tem que ser para com Jesus. Porque tem também esse negócio aí. E eu estou acompanhando bem lá em Cuiabá. Muda o padre. Ah, padre, não vou mais não. O padre foi embora. Meu Deus do céu. Você está servindo ao padre ou é a Jesus? Porque você tem que servir a Jesus. Até o ano passado eu estava aqui no santuário do Pai da Misericórdia, estou lá. Imagine só se eu, rapaz, eu estou no santuário, agora vou para Cuiabá. Perdi a razão de ser padre. Não é por aí não. O amor tem que ser para com Cristo, para com Jesus. Mas quem não amar muito nosso Senhor, não vai aguentar. Quem não amar muito nosso Senhor, vai desistir facilmente. E olhe para a sua vida, não é para a vida de ninguém não. Às vezes que você desistiu de alguma coisa, de alguma pastoral, ou até mesmo alguns desistiram até de Deus. Quando foi? Porque foi porque não amava nosso Senhor o suficiente. Portanto, eu quero concluir esse momento agora dizendo: a falta de amor é a pior de todas as doenças. A falta de amor a Deus, a falta de amor a Jesus é a pior de todas as doenças. Que a falta de amor, ninguém quer rezar não.
A falta de amor não vai à igreja, não. A falta de amor não busca os sacramentos, não. Confessar, para que confessar, padre? Estou aqui em casa, olho para o céu e peço perdão ao Senhor. Deixa até de acreditar nos sacramentos. A falta de amor a Jesus não perdoa ninguém, não. Nem São João vai dizer, se não é capaz de perdoar ao irmão que vê, imagine Deus que não vê. De amar o irmão que vê, imagine Deus que não vê. Então perceba que a falta de amor a Jesus vai desencadeando um monte de coisas. Entre elas, desistir da fé. Se você não amar nosso Senhor com todo o teu coração, cedo ou tarde você vai desistir da fé. Sobretudo quando a dificuldade bater a tua porta. Pois vai dizer, até aqui foi bom, deu, mas daqui para frente não. Pode ver, quando alguém desiste da fé, é porque antes já tinha desistido de amar. Quem desiste da fé é porque antes desistiu de amar. Portanto, não desista de amar. Pelo contrário, se comprometa nesta sexta-feira, nesse início de acampamento, por amar, mas amar muito o nosso Senhor, tomando consciência do seu amor, talvez um amor filia, mas queira amar de forma ágape, a ponto de dar a vida por nosso Senhor. A ponto de dar a vida por nosso Senhor, como os mártires deram, como os apóstolos deram, e tantos outros da história da igreja. Mas nunca esqueça, que só é capaz de dar a vida por Jesus, quem trilhou um caminho de um amor que foi crescendo, viu? Não esqueça essa palavra, um amor que foi crescendo. Eu olho para a minha vida de padre hoje, com 2 anos, que vou completar, como eu vos disse. Amo um pouco Jesus demais. Dependendo, eu estou pedindo para correr. Só que Jesus não quer isso, não. Jesus não quer isso, que a gente corra ao encontro dEle. Em vez de correr dEle, nós possamos correr a Ele. Só que às vezes correr a Jesus significa dar a vida. E às vezes a gente não quer, não. Mas assim como Pedro, que fez um itinerário, trilhou um caminho, foi crescendo no amor, a ponto quando alguém dizia, Pedro, fique quieto. Fico não. Pedro, vou te prender, pode prender. Pedro, vou te matar, pode matar. Só que esse Pedro lá atrás não era assim. Talvez você, hoje, ouvindo essa pregação, você aqui no santuário, você em casa, diga, padre, hoje eu sou assim, bateu o pé, correu. Bateu o pé, correu. Se você é esse que bate o pé hoje e corre, que amanhã você seja esse capaz de dar a vida por Jesus. Mas só é capaz de dar a vida por Jesus quem hoje escolher por crescer cada vez mais no amor. E não esqueça, a falta de amor é a pior de todas as doenças. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.